Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, vamos continuar discutindo a questão da burocracia de nível de rua. Eu queria começar o vídeo com uma citação do Michael Lipsky. Promover políticas de nível de rua por meio da burocracia é abraçar a contradição. Por um lado, o serviço é prestado por pessoas para pessoas, invocando um modelo de interação humana, cuidado e responsabilidade. Por outro lado, o serviço é fornecido por meio de uma burocracia, invocando um modelo de desprendimento e igualdade de tratamento sob condições de limitação de recursos e restrições, tendo como fundamentos o cuidado e a responsabilidade. Nesta situação, fica claro o dilema que dirige a atuação dos profissionais de nível de rua. Por um lado, eles sabem que tratam com seres humanos e que cada ser humano é único e merece respeito. Ao mesmo tempo, existem objetivos organizacionais que não levam esses fatores em conta. É necessário ter impessoalidade, ou seja, que todo mundo seja igual. E para olhar essa contradição sob a ótica das organizações, eu vou citar um outro texto. O texto Da Burocracia à Adocracia, de Flávio Goulart e Rosane da Cunha. Dizem os autores, um dos grandes problemas da gestão nas organizações profissionais é justamente a difícil conciliação entre a autonomia do profissional e a necessidade de que os profissionais incorporem os objetivos da organização. Caso haja um controle exagerado, pode-se dificultar o trabalho desses profissionais. Ao mesmo tempo, se não existe uma coordenação eficaz por parte do dirigente e da própria equipe, a organização pode correr o risco de uma desintegração institucional e da desarticulação do trabalho ali desenvolvido. Falando de outra forma, os burocratas de nível de rua são estimulados, na prática e simbolicamente, a atuarem como defensores dos direitos dos usuários. E é muito comum que eles incorporem o mito do altruísmo, que é uma suposição de que o modelo de serviço público é voltado principalmente para beneficiar os usuários. Deve-se destacar que muitas carreiras profissionais formam seus trabalhadores dentro da perspectiva de que ajudar os seus clientes é eticamente a única possibilidade. E aí eu volto para o texto do Goulart e da Cunha para lembrar que a regulação do trabalho desse tipo de profissional, assistentes sociais, médicos, professores, é quase sempre feita pela própria corporação. Ou seja, pelos seus pares, por meio de entidade de fiscalização do exercício profissional, como os conselhos profissionais, portanto, com controle e normatização exercidos fora dos domínios da organização. Mas o Lipsky, ele dá um banho de realidade ao lembrar que o mito do altruísmo necessita que haja uma cuidadosa avaliação individual de cada caso, e que isso não é possível exatamente pelo volume da demanda que esses profissionais têm que tratar. Pior, a lógica de atendimento às demandas integrais dos usuários não se conecta com a lógica de funcionamento das organizações, que é uma lógica compartimentalizada. Secretaria de Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social. Então, tudo isso dificulta um atendimento integral. E pior ainda, a lógica da defesa intransigente do direito dos usuários afronta o funcionamento das organizações. Isso porque, por um lado, defender o direito dos usuários é contraditório com controle, avaliação e punição dos usuários, o que faz parte de todos os serviços públicos, e, por outro lado, defender os direitos de forma absoluta vai contra as situações criadas com encaminhamento de usuários, muitas vezes por outros serviços. O burocrata de nível de rua muitas vezes é levado a esconder situações ou colocar outros colegas burocratas em situações constrangedoras. E, entre outros motivos, é por isso que Lipsky afirma que muitas vezes existe por parte dos burocratas de nível de rua um compromisso com o serviço público e uma expectativa quanto à missão de suas carreiras. E isso é um componente fundamental para a autoestima desses trabalhadores. Entretanto, a estrutura na qual o trabalho se desenvolve impede que você mantenha esse compromisso e cumpre a expectativa nos moldes originais. E o impacto dessa situação na atuação de longo prazo desses profissionais ainda carece de maiores entendimentos. Mas é óbvio que essa é uma situação desconfortável para o trabalhador e provavelmente se transformará em algo negativo para os usuários do serviço.
O Lipski chega, inclusive, a perguntar como um trabalho pode ser realizado com recursos inadequados, poucos controles, objetivos indeterminados e em circunstâncias desencorajadoras. E, de forma geral, ele responde por 3 caminhos a essa pergunta. Primeiro, ele diz que a burocracia de nível de rua desenvolve padrões e práticas que limitam essa demanda. Eles maximizam a utilização dos recursos disponíveis e obtêm a conformidade do cliente. Segundo lugar, eles reduzem ou ajustam as suas próprias expectativas quanto às possibilidades do trabalho a ser desenvolvidos, para assim diminuir essa lacuna entre o que eles gostariam de fazer e o que eles podem fazer com os recursos disponíveis. Ou então, eles transformam o conceito que eles têm originalmente a respeito dos usuários, tornando assim também essas lacunas mais aceitáveis. Note que todas essas respostas implicam um efeito negativo da relação entre os trabalhadores e os cidadãos. O problema da burocracia é tomar decisões importantes sem recursos suficientes e sem parâmetros de objetivo e desempenhos claros para atender às demandas que não constituem a principal referência para a avaliação da ação pública. E o resultado disso é que a gente vai estabelecendo rotinas e simplificações. As rotinas são padrões regularizados ou padrões habituais pelos quais as ações necessárias são desenvolvidas. E com isso, a gente vai perdendo cada vez mais aquela noção de que cada caso é um caso. Já as simplificações são construções simbólicas que decidem sobre fenômenos complexos, utilizando-se um conjunto menor de pistas do que o oferecido pelo fenômeno. E o resultado é que aquela complexidade da situação do usuário vai ser simplificada de tal forma que ela possa ser tratada com os recursos disponíveis. Rotinas e simplificações fazem parte das estratégias para lidar com as complexidades do serviço de nível de rua. Isso não é uma particularidade do setor público e nem da burocracia de nível de rua. Entretanto, o padrão adotado na rotina ou na simplificação tem impactos muito grandes no desenvolvimento da política pública. Ou seja, o estabelecimento de padrões de rotina e de padrões de simplificação são políticos, no sentido que influenciam como a política pública vai afetar o conjunto da sociedade. A rotina de trabalho, elas têm 4 principais objetivos. Elas racionam o serviço, elas controlam os clientes e reduzem as consequências da incerteza. Elas preservam os recursos dos trabalhadores e elas gerenciam as consequências das práticas rotineiras. E aí fala o Michael Lipski. Na melhor das hipóteses, burocratas de nível de rua inventam formas de processamento de massa que lhes permitam, mais ou menos, lidar com o público de forma justa, apropriada e ponderada. Na pior das hipóteses, eles se rendem ao favoritismo, à estereotipagem, à conveniência e à rotinização. Tudo o que serve a seus próprios interesses ou aos interesses da organização. Num próximo vídeo, a gente vai falar das estratégias dos burocratas de nível de rua para lidar com os clientes. Mas agora vamos tratar de outro tema que tem um papel enorme em dificultar o trabalho desses trabalhadores. A falta de clareza de objetivos e a falta de medidas de desempenho. Os objetivos da organização devem guiar o trabalho. Medidas de desempenho permitem ajustar quando a gente está se desviando desses objetivos. Entretanto, no serviço de ponta, de forma geral, os objetivos nunca são consensuais e as medidas de desempenho são ineficazes. Os objetivos são confusos ou ambíguos devido a 4 principais fatores. Geralmente, quando o serviço existe há mais tempo, os conflitos que motivaram a criação de um programa, ou eles se extinguiram ou eles se modificaram, inclusive pela existência do programa. Mas também pode ocorrer que durante a formulação de um programa, a gente tenha dificuldade de se acordar objetivos. E só vai conseguir uma aprovação de uma legislação se a gente for tornando esses objetivos cada vez mais ambíguos, mais genéricos, mesmo inclusive que eles sejam conflitantes. Também não se sabe ao certo quais as tecnologias de serviços sociais funcionam e quais que não funcionam, né? Porque a gente tem poucos estudos nesse sentido e a gente não consegue muito isolar os outros fatores. A gente vai ver isso quando discutir as medidas de desempenho.
uma quarta causa da confusão nos conflitos é que cada ator envolvido na política pode ter um objetivo diferente para ela. Os burocratas, os usuários, os formuladores, os gerentes, os políticos de oposição, e a interação entre esses atores acaba causando muitos conflitos. Mas não podemos minimizar que a definição precisa e objetiva dos objetivos para uma política pública é algo extremamente conflituoso em sociedades democráticas, sendo frequentemente adiado por formuladores e gestores até cair, porque não há mais para quem empurrar no colo dos burocratas de nível de rua. E quando esses objetivos vagos caem no colo desses trabalhadores, aparecem três tipos principais de conflito. Primeiro, são os objetivos centrados no cliente versus os objetivos da sociedade. Cada cliente que acessa o serviço tem um objetivo, mas a sociedade como um todo também tem expectativas com relação a esse serviço, mesmo quem não utiliza ele. E muitas vezes a gente tem conflito entre esses. Ou seja, um cidadão que está na escola para se formar, para ter um emprego, e a sociedade que quer uma educação para a cidadania. Um cidadão que quer uma transferência de renda para sobreviver, se sustentar, e a sociedade que quer a promoção do empreendedorismo. Tem-se aqui um conflito de legitimação. A sociedade legitima o serviço, e isso é importante, precisa ter um olho nos objetivos dessa sociedade para conseguir essa legitimação. Mas o usuário também precisa dar essa legitimação, senão o equipamento público se transforma num campo de batalha. E caso a sociedade não legitime o serviço, mesmo com a aprovação dos usuários, a tendência é que ele vai sendo encerrado ou radicalmente modificado. Mas também existe um outro tipo de conflito: aqueles que opõem os objetivos dos clientes com os objetivos organizacionais. Trata-se aqui do dilema da eficiência, do custo-benefício, uma demanda permanente da sociedade e dos gestores. Mas trata-se também de lidar com massa de usuários num contexto que não permite a individualização da atenção. Mas os clientes precisam, nesse caso, dessa individualização. E aí o Lipski afirma: a capacidade da burocracia de nível de rua para tratar as pessoas como indivíduos é significativamente comprometida pelas necessidades das organizações de processar o trabalho rapidamente, usando os recursos à sua disposição. E, por fim, o terceiro tipo de conflito é aquele que opõe os objetivos do cargo versus a expectativa do cargo. Eu já falei que existem as expectativas dos trabalhadores e dos colegas, dos pares. Existem as expectativas dos grupos de referência. Existem as expectativas dos usuários. E essas expectativas, elas nem sempre batem. Inclusive, muitas vezes, elas são divergentes, inclusive dentro de cada um desses grupos. E isso acaba gerando muitos conflitos. Então, se os objetivos são confusos por muitos fatores, também as medidas de desempenho, a forma como a gente vai avaliar se o trabalho está sendo bem executado ou não, também são problemáticas, por vários fatores também. Primeiro, a ambiguidade do objetivo, que é intrínseca à burocracia de rua, como a gente acabou de ver, afeta a mensuração do desempenho. Uma efetiva avaliação precisa implicar em muitas variáveis. E um bom número delas está fora da governabilidade do serviço e da burocracia de nível de rua. O número de prisões, vamos supor que cresceu. Ele cresceu porque o trabalho dos policiais melhorou ou porque a criminalidade cresceu devido à crise econômica. O número de atendidos por um programa de assistência social cresceu. Isso tem a ver com a situação econômica ou com a efetividade dos trabalhadores. Então, existem aí várias questões que estão fora do escopo desses serviços e que dificultam que você faça uma avaliação da qualidade desse serviço. Além disso, esse elevado poder discricionário, que é uma das características da burocracia de nível de rua, dificulta que a gente tenha parâmetros de avaliação, porque o parâmetro tem que valer para todos, que significa que todos precisam atuar da forma correta, o que vai contrário ao próprio conceito de discricionariedade. As dificuldades em promover a mensuração desses desempenhos, além de fazer com que esses serviços funcionem sem nenhum tipo de feedback, têm as seguintes consequências. Primeiro,
Na falta dos indicadores de resultado ou de impacto, a gente tem muito indicador de processo ou de insumo. É o que o Lipsky falou. As organizações tendem a medir o que elas podem quantificar sem a intromissão na interação dos trabalhadores com os clientes. Mas o aspecto fundamental é exatamente essa relação. E, além disso, a definição de critérios muito objetivos de medida de desempenho acaba direcionando a ação desses serviços para o alcance das metas, deixando de lado outros objetivos que também fazem parte da política pública. Isso não é desejável nem pela própria sociedade e nem é compatível com as expectativas de carreira dos burocratas de nível de rua. Por exemplo, qual o objetivo da política de educação? E aí a gente pode pensar em vários objetivos. Mas com a crise da pandemia da Covid-19, a gente está tendo um objetivo que aparece como prioritário, que é as escolas cuidar das crianças para os seus pais poderem trabalhar. E esse objetivo, por ser originalmente um objetivo secundário, você nunca vai dizer que a escola faz bem o seu trabalho porque ela libera os pais para o trabalho. Nós não temos medidas de desempenho que considerem isso. As medidas de desempenho são outras. Agora, além disso, os usuários, que são quem poderiam talvez avaliar o desempenho dos serviços com maior propriedade, eles carecem de informações a respeito dos parâmetros de qualidade. Você está na escola, você vai avaliar a escola do seu filho. Será que ela é melhor do que ela já foi no passado? Bom, se você não estudou, se seu filho não estava lá no passado, como é que você sabe isso? Será que ela é melhor do que uma outra escola em outro bairro? Como é que o usuário vai saber disso? Ela pode ser melhor com os recursos que ela dispõe? Na falta desses parâmetros, eles vão se acostumando, infelizmente, com uma qualidade rebaixada. Em resumo, ser um burocrata de nível de rua é se equilibrar num fio da navalha. A gente sabe que cada cidadão precisa de um atendimento personalizado, mas esses burocratas fazem parte de uma estrutura que não permite que essa individualização aconteça. O cidadão tem que fazer parte da massa. E para enfrentar esse dilema, os burocratas de nível de rua desenvolvem estratégias que são a rotinização, estabelecimento de rotinas e a simplificação. E é essas estratégias que permitem que o trabalho ocorra nesse contexto extremamente desfavorável. Para piorar, os objetivos muito poucas vezes são claros. E as medidas de desempenho que poderiam guiar se você está indo bem ou mal são muito prejudicadas. Assim, os burocratas de nível de rua precisam executar as suas tarefas sem nenhum tipo de bússola para guiar o seu desempenho. No próximo vídeo, vamos observar essas estratégias para lidar com os clientes. Como é que elas surgem, como é que elas se desenvolvem. Mas, por enquanto, é só. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.